Olá, estamos hoje com trechos de Educação como Prática da Liberdade do Paulo Freire. A ideia é mergulhar um pouco nas ideias principais, especialmente como ele via a educação como um caminho para a consciência crítica, para a mudança social. Naquele contexto do Brasil, né? Exatamente. E focar nessa pedagogia que ele propunha para homens livres, uma pedagogia muito baseada no diálogo, na conscientização. É muito interessante ver o contraste disso com o que dominava na educação e na política da época, né? Como ele ligava a teoria, a prática e o momento histórico. Certo, vamos lá então. Essa pedagogia para homens livres não era só um jeito de ensinar. Pois não. Qual era a base disso? A base, olha, era o diálogo, mas um diálogo existencial, sabe? Das pessoas entre si e como o mundo em que viviam. Para Freire, a liberdade não é uma ideia solta. É algo que se constrói na história, na ação concreta. Ele vê o ser humano como alguém que se relaciona, que transforma o mundo. Não só que recebe informação passivamente. E isso, ele contrapunha isso à educação bancária, onde o professor só deposita conhecimento. A proposta dele era totalmente diferente. É uma visão de que existir é dialogar e transformar. E na prática, como isso acontecia? Ele fala dos círculos de cultura. Isso soa bem diferente de uma sala de aula normal. E era muito diferente. Lembra um pouco a ideia do Sócrates, da maêutica, mas adaptada para o povo. Não tinha um professorzão lá na frente. Tinha um coordenador, que ajudava no diálogo. E os participantes? Eram as pessoas do povo mesmo. O ponto de partida era a vida delas. As palavras para aprender a ler, as tais palavras geradoras, tipo tijolo, favela, saíam da realidade deles, do trabalho, da casa, da fome. Então, aprender a ler estava ligado diretamente à vida. Totalmente. E aí o ato de ler e escrever virava conscientização. Ou seja, entender a própria realidade de um jeito crítico e entender que podiam agir nela. Freire achava que os métodos comuns podiam até domesticar. O dele buscava libertar desde o começo. E é aí que a coisa fica mais política, digamos. Freire criticava muito como as elites no Brasil lidavam com o analfabetismo, certo? Muito. Ele denunciava essa coisa dúbia das elites. Ora falavam que o analfabetismo era um problema para o progresso, mas não faziam nada de concreto. Ora usavam isso como desculpa, para excluir, para dizer que quem não lia não podia votar, não tinha capacidade política. Quer dizer, culpavam a vítima, né? Exato. Culpavam os analfabetos pela condição que as próprias estruturas sociais criavam e mantinham. Chegavam a associar a falta de leitura à incapacidade, até à preguiça. Uma inversão total de responsabilidade. Mas e os líderes populistas daquele período? Eles tinham um papel diferente nisso? Tinham uma posição ambígua. Eles precisavam, sim, de alguma mobilização do povo para ganhar força, para mediar conflitos, né? Então, às vezes, eles até permitiam um certo nível de organização, de conscientização. Mas com qual intenção? Freire argumentava que, muitas vezes, a intenção final não era a libertação total que ele defendia. Era mais para manipulação eleitoral, para manter um certo controle, uma tutela. Existia uma tensão ali entre falar em mudança e controlar essa mudança na prática. Entendi. Voltando para o método em si, como é que funcionava de forma mais direta essa ideia de aprender a ler a palavra e o mundo ao mesmo tempo? Olha, basicamente, começava com uma investigação. O coordenador e o grupo levantavam juntos as palavras e os temas mais importantes da vida daquelas pessoas, o universo vocabulário delas. Certo. Dessas palavras, escolhiam algumas-chave, as geradoras. Tinham que ser ricas de som, mas também de significado para a vida delas. Aí, essas palavras eram mostradas, muitas vezes com imagens de situações reais, as codificações. Para gerar debate. Exato, para provocar uma discussão crítica sobre aquela realidade que a imagem mostrava. Só depois disso é que a palavra era quebrada em sílabas, nos pedaços. E como eles formavam palavras novas. Aí vinha a parte-chave, a ficha da descoberta. Com os pedaços das palavras geradoras, eles percebiam que podiam juntar de outros jeitos e formar palavras novas. Não era decorar, era entender como a língua funciona. E ao mesmo tempo que faziam isso, discutiam a realidade de onde a palavra veio. Eles se tornavam sujeitos da aprendizagem da própria história.
E, além do método, tinha uma questão de postura, de atitude, que era importante para o Freire, né? Ele fazia uma distinção. Sim, fundamental. Entre radicalização e sectarismo. Ser radical para ele era ir à raiz dos problemas, mas com criticidade, com diálogo, com amor até e humildade, buscando transformar a realidade de forma objetiva. E o sectarismo? O sectarismo, fosse de direita ou de esquerda, ele via como o oposto. Era algo emocional, irracional, arrogante, que cria mitos, que tenta impor uma verdade que não dialoga, ou paralisa a história ou quer dar um salto mágico nela. Então a educação dele buscava formar gente crítica? Exato. Crítica, radical nesse sentido bom, capaz de pensar por si, de resistir à massificação, à manipulação. Isso era crucial naquele Brasil cheio de tensões, de transição. Entendido. Então, no fim das contas, para Freire, alfabetivar nunca era só ensinar a ler. Era lato político. Tinha a ver com humanizar, com dar poder para as pessoas serem donas da sua história. Precisamente. Ele chega a dizer que a educação é um ato de amor e, por isso, um ato de coragem. Uma educação que não tem medo do debate, de analisar a realidade, de buscar a liberdade. É uma ferramenta poderosa, sim, mas ele sempre lembrava que ela só funciona de verdade se estiver ligada às forças de transformação que existem na sociedade. Isso deixa a gente pensando, né? Hoje, no mundo ainda tão dividido, com tanta gente só emitindo comunicado em vez de dialogar, como que a gente pode buscar essa coragem do Freire para ter mais diálogo de verdade, mais consciência crítica? Fica a reflexão.